galerinha do terceirão, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E eu sou a professora Tatiana Machado, estou aqui mais uma vez para ministrar o conteúdo das disciplinas de Química. Eu sei que você gostou da primeira aula, então nessa aula aqui, não esquece de deixar o teu like. Vamos lá ver o que a gente vai aprender hoje? O conteúdo que a gente vai aprender hoje são os éteres. Na aula passada, a gente trabalhou um pouquinho sobre álcool, enol e fenol. Hoje, nós vamos continuar as funções orgânicas oxigenadas a partir dos éteres, certo? Mas vamos entender direitinho o que é o éter? Olha a definição que o livro traz para você. Éteres são compostos orgânicos que apresentam um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono em estruturas de tipo... Olha lá, deixa eu apontar aqui para vocês para ficar mais fácil. O oxigênio, ele precisa estar entre dois carbonos para poder ser um éter. Então, aqui eu posso ter um oxigênio ligado com o composto RR. Também posso ter um oxigênio ligado com o composto R e o AR. Também posso ter um composto com AR e AR. Mas o que é esse R e o que é esse AR? Observem aqui que o R, ele é um radical alquila. Exemplo, o H3C, certo? E o AR, ele vai ser um radical arila, que nós conhecemos como um anel aromático. Lembra lá do AR, anel aromático? Então, para ser um éter, eu preciso ter oxigênio ligado entre dois carbonos. Essa é a definição mais resumida para vocês. Exemplos. Bora ver aqui um exemplo? Ó, eu tenho esse oxigênio, está ligado entre dois carbonos. Aqui eu tenho um carbono e aqui esse oxigênio está ligado com outros dois carbonos, certo? Aqui também, ó, 2 e 2 carbonos, então o meu oxigênio ele precisa estar entre os dois carbonos. E aqui, ó, carbono e mais anel aromático, tá? Esse átomo de oxigênio, ele também pode formar um heterociclo. O que é isso? Uma cadeia fechada. Observe aqui que eu tenho um oxigênio, tá? Ele está ligado com um carbono e com o outro, porém é uma cadeia fechada. Como é que eu posso classificar os éteres? Eles têm dois tipos de classificação. Eu tenho o éter simétrico, tá? E tenho o éter assimétrico. Pelo próprio nome, vocês vão conseguir identificar. Simétricos são iguais, ou seja, o oxigênio ele vai estar ligado com outros dois grupos iguais. Olha aqui, ó, o meu oxigênio está ligado com o CH3 e aqui do outro lado também com o CH3, são iguais. Aqui embaixo, ó, eu tenho um oxigênio ligado com um anel e com outro anel. Então, eu classifico esse éter como um éter simétrico. O assimétrico, você já sabe que o ar ele é a negação, então eles não são iguais. Como você pode ver aqui no exemplo aqui do ladinho, ó. Esse oxigênio está ligado com um carbono aqui do lado e também com outros dois. Observa que o que está de um lado não é igual do outro lado, tá? O outro aqui, ó, eu tenho um CH3 com oxigênio e do outro lado eu tenho um anel aromático. Então, se você observar, eles não são iguais, tá? Continuando, vai apresentar alguns radicais alcoxi. O que é isso? São os radicais que você vai precisar para dar um nome na cadeia. Exemplo, observa que aqui eu tenho um CH3 com oxigênio. Então, isso aqui eu classifico ele como metóxi. Como assim, professora? Por que metóxi? O met é porque vem de um carbono e o oxi do oxigênio. Por isso que fica metóxi. Aqui, ó, se você observar no meu outro aqui, exemplo, eu tenho dois carbonos. E o prefixo para dois carbonos é et. Por isso que aqui esse radical orgânico ele vai ser chamado de etóxi. O et porque tem dois carbonos e o oxi vem daqui do meu oxigênio, tá bom? Por último, nós temos aqui um radical que tem um anel aromático, certo? Se ele fosse uma ramificação, esse anel aromático, ele seria fenil. Por isso que aqui ele está fenoxi. O fen, que vem do anel aromático, e o oxi, que vem do oxigênio, tá? Como é que eu posso dar nome? A regrinha é clara. Primeiro você vai iniciar
a nomenclatura com radical alcoxi, que são metoxi, etoxi, fenoxi e assim por diante. E por último, você vai finalizar como se o nome fosse um hidrocarboneto. Bora colocar em prática para ver se a gente conseguiu compreender? Olha só o exemplo. Observe aqui que esse carbono, ele é apenas um carbono ligado com oxigênio. Então, o nome dele aqui vai ficar metox. Olha o radical aqui, ó, CH3 com O. Met de um carbono e oxi do oxigênio. Por isso que ficou metox. E depois do meu oxigênio, eu tenho o etano. Como assim, professora? Lembra de hidrocarboneto? Eu tenho 2 carbonos, prefixo para 2 carbonos é et. Só temos ligação simples EAN e finaliza com O porque é um hidrocarboneto. Por isso que aqui eu vou ter um metoxetano. De um lado é apenas um carbono e do outro lado eu vou ter 2 carbonos, certo? Segundo exemplo, também é fácil. Primeiro você começa com um radical. Aqui, ó, tem 2 carbonos e o oxigênio, então fica etox. E finaliza como se fosse um hidrocarboneto, então vai ficar etoxietano. E nosso último exemplo, ó, inicia com radical, metoxi, o met de um carbono, o O vem o oxi, e aqui como eu tenho o anel benzênico, um anel aromático, finaliza com benzeno, então fica metoxibenzeno. Essa aqui é a nomenclatura do IUPAC. Existe também um segundo tipo de nomenclatura, que é chamado de nomenclatura usual. A nomenclatura usual, ela também possui uma regra, e a regrinha é o seguinte: escreva-se a palavra éter numa palavra separada, então você vai iniciar com a palavra éter, em seguida dos nomes dos radicais ligado ao oxigênio em ordem alfabética e separados pela conjunção de mais a terminação ico. Como assim? Bora lá ver como é que isso funciona de verdade. Nosso primeiro exemplo, prestem atenção aqui. Como é ordem alfabética, ele vai te mostrar. O primeiro aqui é o et, que é o etano, se fosse um hidrocarboneto, e aqui seria um metano, se também fosse um hidrocarboneto. Você vai iniciar com a palavra éter, tá aqui, éter. Vai utilizar a ramificação etil, seria um etil e finaliza com ico. Então fica éter etílico. Da onde veio esse etil? Veio daqui, ó. Temos 2 carbonos. Como nós temos 2 carbonos, você vai utilizar o etil e vai finalizar com ico. Então fica éter etílico. E-metílico. Por que o emetílico? Porque depois do oxigênio eu tenho um metano. E se ele for uma ramificação, ele é chamado de metil. E eu preciso finalizar com ico, então fica metílico, éter, etílico e metílico. Essa é a nomenclatura usual. Nós temos o próximo exemplo. Olha aqui, ó. Como os dois são iguais, eu tenho o etano de um lado e o etano do outro lado, basta eu colocar éter, sempre precisa iniciar com a palavra éter. Di, lembra o que é o di? É 2, tem 2 etil, então vai ficar éter dietílico, tá? Nosso último exemplo aqui, nós temos o éter fenílico emetílico. Por quê? Inicia com a palavra éter, se esse anel aromático fosse uma ramificação, seria fenil, e termina com ico. Então fica éter fenílico e metílico. Met de um carbono, e como é uma ramificação, vai ser metil, né? E finaliza com ico, metílico. Outra forma de nomenclatura ainda encontrada cita em ordem alfabética os nomes dos 2 grupos ligados ao oxigênio, seguidos da palavra éter, sem usar o hífen. Então, olha como é que fica aqui, ó. Etil. Por que o etil? Porque eu tenho aqui 2 carbonos, fica etil. Depois vai para o outro lado. No caso, só temos um carbono, fica metil, e finaliza com a palavra éter. Mas essa nomenclatura aqui, ela não é tão usada atualmente, tá bom? E por último, nós temos a importância dos éteres. Quais são as importâncias dele? Olha lá.
Éteres são utilizados como solvente e como matéria-prima na obtenção de outros compostos orgânicos. O éter comum é empregado como anestésico. Então, é importante a gente saber essa importância desses compostos na sociedade, no nosso cotidiano, porque lá no Enem, ele vem te cobrando, ele vem lá numa alternativa que você pensa que está certo e quando você vai consultar está errado. Então, procure colocar a importância de cada função orgânica que você está aprendendo em destaque, num local diferente, no seu quarto, para você olhar todos os dias. Porque todos os dias que você olhar, você vai lembrar e vai ficar mais fácil na hora de você fazer sua prova. Meus queridos, foi um prazer estar aqui com você. Se curem, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.